Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Parece que está desligado, mas não está. É porque aí o pessoal do online consegue acompanhar. Bom dia, inclusive, o pessoal que está online. Sejam bem-vindos à ComSchool e a mais um Performance Digital Day. A gente está trazendo nessa edição o tema de otimização de conteúdo para vendas. Então, a gente vai abordar diversos conteúdos falando qual a importância desse tópico na hora dos resultados de venda, né? Como que a gente pode melhorar ainda mais as nossas vendas através de conteúdo. Para quem não conhece a ComSchool, nós somos uma escola de negócios digitais. A ComSchool está no mercado há um pouco mais de 10 anos. E hoje a gente tem cursos em 3 principais frentes: e-commerce, marketing digital e mídias sociais. Eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui algumas informações, tá? Aqui alguns números dessa nossa história, né? Então, hoje a gente tem mais de 40 mil alunos formados, mais de 200 cursos e mais de 200 professores. Sempre professores de mercado, a gente preza muito por isso. Então, todos os professores que passam pelas aulas da ComSchool, eles são pessoas que atuam realmente no mercado, que vivem aquilo que ensinam para os nossos alunos, porque é uma forma realmente das pessoas estarem inteiradas no que está acontecendo no mercado, né? Não adianta só ter conhecimento e não estar atualizado. Aqui, como eu comentei, as 3 especialidades que a gente tem hoje de cursos, né? A gente tem também cursos na modalidade de videoaula. E além de uma escola, nós também somos uma editora. Então, aqui são alguns dos livros que a gente tem publicados. São livros que servem de apoio para os nossos conteúdos de aula. Então, por exemplo, para o curso de marketing digital, para o curso de gerente de e-commerce. São conteúdos próprios da ComSchool, tanto do nosso fundador, quanto com auxílio de professores que também lecionam aqui com a gente. A gente tem também a modalidade de cursos em company. Então, se alguém aqui falar, eu gostaria de levar esse conteúdo para a minha empresa, mas eu queria adequar ele um pouco mais, talvez o meu time já saiba muito disso e não saiba de um outro tema que é abordado também no curso. A gente consegue personalizar esses cursos e levar para dentro da empresa de vocês. A ComSchool também a gente tem um diferencial bacana, que nós somos a única escola que emite certificado da ABCOM. Eu não sei se vocês conhecem a ABCOM, é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, todos os nossos alunos saem com esse certificado e conseguem usar os selos, tanto no LinkedIn, currículo, site, enfim. É uma forma de vocês mostrarem também para o mercado o quão qualificados vocês estão. Aqui são as nossas redes sociais, se vocês quiserem seguir, acompanhar os nossos conteúdos. A gente tem bastante conteúdo no nosso blog também, no nosso canal do YouTube. Então, fiquem à vontade para acompanhar a gente. Sem mais delongas, eu queria chamar o nosso primeiro palestrante de hoje, Ronald Filho, que é professor de fotografia aqui na ComSchool. Primeiramente, bom dia a todos. Fico muito feliz de ver a casa cheia. É bastante importante, né? Então, meu nome é Ronald Filho. Eu atuo no mercado de e-commerce. Eu atuo no mercado de e-commerce há mais ou menos uns 14 anos. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, tentar da melhor forma possível trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Então, o tema que eu vou abordar é a importância da fotografia no e-commerce, tá? Na questão de vendas. Como a gente pode aumentar as nossas vendas com imagens, com fotografia. Bom, aqui conta um pouquinho da minha história. Isso hoje não é tão importante. Vamos pro que interessa, que é a questão das imagens, né? Então, seres humanos são extremamente impactados com a relação visual, tá? Em 2010, foi feito um estudo onde mostrava que a visão representa 80% da nossa percepção sensorial, né? E aí a gente começa a traçar uma linha de como a imagem é importante não só no e-commerce, mas como na vida, tá bom? Então, eu não sei se vocês já pararam para reparar quando por que a gente gosta ou não de uma imagem, né? De um quadro, de um desenho, de uma foto no e-commerce. Muitas vezes a gente não faz essa pergunta, o porquê disso, né? Então, é muito importante lembrar a vocês que a imagem, a construção da imagem, grande parte dela, ela é inconsciente, tá? Então, a gente trabalha com uma série de valores para que
exista uma construção, tá? Que essa construção é que vai trazer uma série de informações coligadas àquela imagem. Então, por exemplo, valores, família, vivência, crenças, todos esses embutidos, eles passam pela imagem para que ela tenha uma construção, tá? Uma construção de ideia. Então, quando a gente vê uma imagem e a gente não sabe se gosta dela ou por que gosta dela ou não, muito está na forma do inconsciente, tá? Então, a gente cria uma percepção em cima de uma imagem com base nessas crenças, com base no que a gente, na nossa cultura, o país onde vive, enfim. Por isso ela é tão pessoal, tá? E tem uma grande questão, é que o nosso cérebro realmente é algo maravilhoso, por isso que vive sendo estudado e ele é tão complexo. Ele tem uma mania, entre aspas, de fazer uma reserva. Ele cria uma reserva de energia. Então, muitas vezes, ele acaba preenchendo de forma automática algumas questões para economizar essa energia. Então, por exemplo, todo mundo já viu algum tipo, isso nas redes sociais, internet, né? Que é um texto simples, onde troca-se algumas palavras de lugar, e mesmo assim você consegue ler. Porque o nosso cérebro ele faz a leitura através de um bloco, através da imagem mesmo. Então ele acaba substituindo isso e você consegue decifrar. Então é legal a gente prestar um pouco de atenção no funcionamento disso, que isso vai ser fundamental para que a gente crie boas imagens, tá? Boas imagens, que eu estou dizendo, não é só a questão de estar bonita, é a questão de conversão mesmo, é de vendas, para vender mais. Mas e no e-commerce, né? Qual é o impacto disso no e-commerce? Mensagens mais claras, menos energia gasta, mais conversão, tá? É bem simples a mensagem. Agora que a gente já entendeu um pouquinho do funcionamento, de como a imagem é importante, é legal fazer um link a isso ao e-commerce, né? Como que eu consigo catar, entender como funciona, como o meu cérebro lê uma imagem? Como que eu aplico isso dentro do meu e-commerce? Então aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a leitura das nossas imagens. Então, é legal até que vocês podem reparar hoje, na rotina de vocês, observarem catálogos, revistas, imagens, fotos, qualquer coisa que seja visual, e vocês vão perceber que a leitura, a sequência do que vocês observam dentro de uma imagem vai ser a mesma, sempre. Que você começa sempre observando do canto superior esquerdo, tá? E vai para o canto inferior direito. Não tem como fugir disso, tá? Reparem, peguem o dia a dia de vocês e observem isso, que vocês vão ver que é assim que a gente faz as leituras de nossas imagens. Então, se eu tenho isso em mente, que imagem é importante, que existe uma forma mais coerente de se aplicar a imagem, como que eu posso usar isso para o meu e-commerce? Então, aqui a gente mostra uma foto simples, de um produto bastante simples, mas como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Por isso, gente, que o botão de compra dos e-commerce, eles ficam posicionados no canto inferior direito, que é onde a sua leitura visual termina, tá? Isso é pensado, não é simplesmente porque alguém falou, é bonito, vou colocar ali. É pensado nessa leitura visual. Então eu posso também, através das minhas imagens, ajudar essa leitura. Fazer uma imagem que ela fique com harmonia. Então eu consigo, através dessa imagem, se vocês repararem, ela também indica o caminho da leitura visual. Ela faz o mesmo trajeto. Ela puxa do canto superior esquerdo e morre no campo inferior direito, apontando também, direcionando o olhar do nosso cliente para o botão de compras. Então aqui tem um caso onde não se respeita isso. E aí percebam como o olhar de vocês é jogado para fora do site. Vocês dificilmente vão observar ou vão navegar com a visualização para o botão de compras, tá? Então vocês fazem essa leitura aqui, que é o normal, e a própria imagem te joga para fora do site. Isso é uma imagem ruim. Então, lembrando daquilo que eu mencionei no começo, da questão da nossa percepção,
você não sabe muito bem o porquê isso te incomoda, mas te incomoda. Pode incomodar ao ponto do cliente simplesmente não navegar mais no seu site, tá? Então, uma boa composição, ela ajuda na navegabilidade do site também, tá? Então, olha só, aqui a gente está falando de uma vitrine, que também não se atentou a essas questões. Eu desafio vocês a olhar para um objeto só e parar o olhar nele. Provavelmente vocês não vão conseguir. Seu olho fica pipocando de um lado para o outro e você não consegue prestar atenção em nada. Pelo simples fato de não ter sido pensado, tá, gente? Então, prestem atenção nisso. Você não consegue. Imagina se você tem um objeto aqui de interesse seu e você chega nesse caos. Isso te incomoda ao ponto de você fechar esse site, pular de página, enfim, não navegar mais nele. Então, aqui seria mais ou menos para onde aquelas imagens estão jogando o seu olhar. Olha que caos que ele cria, né? Isso é extremamente prejudicial para o e-commerce de vocês. E aqui a gente tem um comparativo de que, mesmo com produtos de famílias diferentes, né, é possível, sim, a gente pensar no momento da fotografia, da captação dessa imagem, em como ajudar a navegação, como respeitar a leitura visual. Então, a gente tem a vitrine de um site que não pensou nisso e a vitrine de um site que pensou nisso. E aí a gente percebe visualmente a diferença, o impacto que isso causa. Aqui seria uma vitrine pensada, né? Respeitando a leitura visual. Por favor, não liguem para o site, porque o site tem outros problemas, é um site bastante simples, né? Mas é mais a questão visual mesmo, das imagens, né? Olha como a gente tem um site mais tranquilo, a navegação fica mais leve, você consegue navegar com tranquilidade, fazer suas buscas de uma forma muito mais agradável. E aqui, quando a gente clica num produto, é a mesma coisa. A imagem foi construída para que ela respeite uma leitura visual e te indique para o caminho de compras, que é o que a gente quer. Então, não adianta a gente ter só uma imagem bonita e que não tenha conversões. É pensar nos dois. Esse eu acho que é um dos maiores desafios quando a gente vai gerar conteúdo. É pensar nos dois pontos, né? Como eu consigo gerar uma foto boa, mas que também me venda, que se venda, né? Então, falando um pouquinho dessa questão de pensar um pouquinho antes da fotografia, que é muito comum hoje no processo digital a gente perder um pouquinho disso, né? De sentar um pouquinho, analisar o produto e fazer uma foto mais pensada. O digital quebrou um pouco disso, porque, poxa, eu posso fazer centenas de fotos e depois eu escolho uma, e aí você perde essa questão de pensar um pouco na foto. Então, por exemplo, essa é uma foto. É lógico que no telão a gente não consegue ver alguns detalhes, a gente perde um pouquinho, mas é uma foto que mostra os detalhes do produto. Você consegue ver que é uma semijoia, que ela é arredondada, que ela não é tão brilhante, que tem algumas ranhuras, que é diferente desse material aqui. Então você consegue trazer características que são muito importantes na hora da conversão, né? Quando o cliente está ali no momento de compra, que ele já clicou no seu produto, ele está observando ali, né? Que ele está no momento em que ele está vendo o produto fora da vitrine, ele já tem vontade de adquirir aquele produto, já chamou a atenção dele de alguma forma. Então, muitas vezes, o cliente deixa de comprar porque está faltando alguma coisa ali que ele não conseguiu perceber. Por exemplo, nossa, será que essas argolinhas, essas partes de metais, por exemplo, são dourados? Se você não tem uma foto que consiga mostrar isso, é de metal mesmo? É plástico? Como que eu consigo, né, trazer essas informações? Com essas informações, o cliente já tem tudo que ele pode, tudo que ele precisa para fechar uma compra. Então, é muito importante que a gente consiga mostrar esses detalhes dentro da nossa imagem, tá? Então, aqui é a mesma questão. Lembrando que todas essas imagens que vocês
estão observando, elas respeitam a leitura visual, tá? A mesma coisa. Esse é um material muito simples, né? Dificilmente você é um material difícil de você explorar ele, porque ele é bem simples. Ele é aquela faixa de colocar na mão para boxeadores, esse tipo de coisa. Eu não sou muito do esporte, vocês podem ver que eu sou meio gordinho, mas eu conheço alguma coisinha. Então você consegue ver o velcro, você consegue ver textura, então você consegue perceber através da textura, ter uma ideia do que é daquele material. Então você percebe que é um material mais robusto, né? Não é uma seda, né? Como que a gente faz isso? Mostrando esse detalhe, né? Então o cliente já sabe, já tem uma percepção visual, lembrando que visual é muito importante, de que material que é aquele, né? Isso melhora as conversões de uma forma absurda, assim, é muito importante. Sem contar os impactos que isso causa, que diminuem, por exemplo, no saque, no chat, e-mails, que a pessoa, alguns, né, a maioria desiste, mas alguns ainda persistem e perguntam, poxa, esse material é o quê? É um velcro que tem? O que é isso? Então, isso com uma foto, ou com algumas fotos, provavelmente você consiga eliminar esse tipo de pergunta, diminui o impacto em todo o seu processo, né? Então, por exemplo, aqui, a gente está falando de composição de vitrine. Quando tem aqueles vários produtos expostos na vitrine do seu site, como que a gente pode tornar isso, respeitando a leitura visual, agradável? É um produto que ele é vendido em par. Então, às vezes, é um grande desafio a gente conseguir colocar o par dentro de uma foto, né? Então, você pode ver, essa foto ela está até de forma proposital um pouco desfocada, que não degrada a questão do produto, mas ela respeita uma leitura visual e eu consigo, ao mesmo tempo, mostrar que é um par, né? Nesse caso de joias e de brincos é mais óbvio nessa questão, que a venda é feita através de pares, mas a ideia, o conceito é o mesmo, se você se aplica esse conceito para qualquer outro produto. Aqui, a gente fala um pouquinho sobre os padrões de fotos, quantidade de fotos, e a forma que a gente aplica, né? Eu pensei nesse produto em explorá-lo de diferentes formas. Então, o que eu quero dizer com família de produtos? Às vezes eu tenho esse produto aqui em outras cores, né? Tem várias cores, então eu estou classificando isso como uma família de produtos. Então é muito legal, para que você tenha uma navegabilidade boa, credibilidade, que quando você traz um padrão para um produto, você aplique para a família dele toda. Então é legal que tenha a mesma quantidade de fotos. É interessante que tenha, poxa, eu estou mostrando um detalhe específico do produto que eu mostre de toda a sua família, tá? Toda a família desse produto ela tem que ter o mesmo padrão. E lembrando também que é o seguinte, essa é a foto de vitrine, é aquela foto inicial que mostra no site. Então essa é extremamente importante que você aplique o padrão dela para toda aquela família. As fotos internas, que é quando você já clicou no produto, você pode ter um pouco mais de liberdade. Ela não precisa ser exatamente igual. Você pode ter um pouquinho de liberdade na questão de um ângulo um pouquinho mais de cima, um pouquinho mais de baixo, porque você já está no ambiente interno. Você já se interessou por aquele produto. Você já está na fase de comprar ou não comprar o produto. Então você tem um pouco mais de liberdade na construção das outras fotos. Então aqui, por exemplo, a gente consegue, mais uma vez, mostrar o que é a textura do produto, né? Como que ele é. Porque o que acontece? Por exemplo, nesse produto aqui, acho que é um produto de yoga. Isso daqui é uma esponjinha onde a pessoa segura essa espécie de bambolê. Me desculpe, eu não sei o nome do produto. Então, às vezes, a pessoa pode pensar assim, não tem uma foto desse detalhe, e ela não sabe se isso daqui é como se fosse uma esponjinha ou se é um poliuretano, um plástico duro, rígido, né? Quando você faz uma foto que mostra esse detalhe, pode ser que a cliente que estava com essa dúvida, ela tire a dúvida ali na hora e execute a compra, tá? Então ela consegue ver todas as características físicas do produto. Elas são determinantes para que você aumente as suas conversões. Por exemplo,
aqui nesse brinco, você consegue perceber que ele é poroso, né? Ele não é um material polido. Essas questões elas são boas para as vendas, tá? E elas também vão ajudar muito na questão da logística reversa, que eu acho que é o pesadelo de todo e-commerce, né? Quando o cliente devolve ou se sente enganado por algum motivo e denuncia nas redes sociais. Hoje, redes sociais são maravilhosas, mas elas também são muito perigosas, né? Então, todo mundo é muito revoltado na rede social, então se sente lesado de alguma forma e pode acabar com o legado da sua empresa, né? Então, por exemplo, aqui aqui mais uma vez a gente está falando de detalhes de um produto. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas essa é uma cadeira, daquelas cadeiras que eles chamam cadeiras gamers. São extremamente confortáveis e muito caras. Uma cadeira dessa custa em torno de R$2.000. Então, você tem um produto que tem um valor agregado alto e você precisa mostrar isso. Não adianta eu pegar, a minha cadeira pode ser a melhor cadeira do mercado. Se eu colocar uma fotinho dela lá, onde eu não consigo mostrar detalhes dela, e ela tem um valor alto, pode ser que eu não consiga vender com tanta eficiência. Então, quando eu começo a mostrar o porquê ela custa aquele valor, o conforto, que é um couro, que tem respiro, que eu começo a agregar valor, tudo isso de forma visual, eu consigo falar assim, poxa, minha cadeira, ela tem um valor de mercado de R$2.000, algo em torno disso, mas é um material de ótima qualidade. Aí a pessoa consegue fazer esse link do valor do produto com o valor do material. Uma outra questão é a gente fazer ajuste no template, né? Então, depois que a gente pensou na foto, depois que a gente executou elas, como que eu consigo enquadrá-las todas para que elas fiquem da mesma forma, com a mesma exposição? Então, com a família de produtos que eu tenho, que ela se encaixe da mesma forma, para quando ela abrir uma vitrine, por exemplo, onde vai ter só aquela família, por exemplo, naqueles filtros, onde a gente busca um item específico, ele mostra aquela família de itens, como que eu deixo isso de uma forma mais harmoniosa? É ajustando com o meu template. Então, eu crio templates onde são basicamente uma moldura, onde eu vou encaixando meus produtos lá. E aí eles vão estar, né, existem linhas, guias e tudo mais, onde eu consigo colocar ele de forma bastante precisa e criar um padrão com bastante exatidão. Um outro pesadelo para e-commerce é a questão de fidelidade de cor. Eu acredito que todos vocês já ouviram, já tiveram problemas com relação a isso. A cor é bastante complexo. Tem alguns produtos que a fotografia nada mais é do que luz, objeto e observador. Então, às vezes, a luz e o objeto, elas passam por uma pequena, vamos chamar de mutação, tá? Que é o quê? O objeto reage com aquela luz. E às vezes ele reage de forma diferente da que nós estamos vendo. Então, por exemplo, esse tipo de cor, que é aquela cor, como que chama? Marcador de texto, né? Aquele verde-limão, o pessoal chama, é uma cor bastante difícil da gente chegar. Então, se a gente não tiver cuidado, o que a gente faz? A gente fotografa essa camiseta, por exemplo, ela é verde-limão, aí lá no meu site eu coloco ela como se ela fosse amarela. Quando o cliente compra isso, ele se sente lesado. Porque ele comprou uma camiseta amarela, chegou uma verde-limão para ele. Aí já viu, né? Logística reversa, reclame aqui, redes sociais, e aí fica bem complicado recuperar isso. Então, esse daqui é um grande pesadelo. Mas é possível, é preciso tomar muito cuidado, é preciso pensar, é preciso fazer de uma forma bem correta para que você não tenha esse problema, tá? E aí sempre vem aquela pergunta também, o que eu utilizo, né? Eu utilizo fundo branco, eu posso usar composições, apesar de estar esse negativo aqui, não é bem a verdade, tá? Então, o que eu aconselho, sempre que a gente buscar uma foto mais comercial, onde eu não quero interferências, onde eu quero mostrar exatamente o meu produto e quero que meu cliente foque no meu produto, fundo neutro.
Porque aí você não tem nenhuma interferência, você consegue prestar atenção somente no produto. Né? Você livra de várias interferências. Quando a gente tem o produto ambientado, com fundo, com outros elementos incluídos na cena, você perde um pouquinho do poder de venda. Mas você ganha em um aspecto, que é contar a história. Então, essa foto é muito boa para você trabalhar conceito. Então, um exemplo disso seria mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um e-commerce que vende sucos naturais. E, bom, eu quero fazer um link de que o meu produto é natural. Ele é com fruta, não é nada industrializado, esse tipo de coisa. Então, eu poderia fazer uma foto onde eu tenho a minha garrafinha de suco, a minha embalagem de suco, e colocar algumas frutas, né? A fruta que representa aquele suco. Então, eu estou fazendo isso, apesar de estar construindo um ambiente com outros elementos, eu estou construindo uma história. Eu estou mostrando para o meu cliente, de certa forma, que aquele produto é um produto natural. Então, não é que isso é errado, mas tem que saber usar. Tá? Então, é legal quando a gente quer colocar um conceito. Então, pelo nosso cérebro trabalhar com questões visuais, a gente se põe muito no lugar. Né? Quando a gente está vendo, por exemplo, uma roupa, a gente se imagina. Por isso que é muito legal utilizar fotos com modelos, porque ela traz esse laço humano. Você consegue se imaginar naquela roupa, né? de uma forma mais bacana. Você consegue fazer isso. Então é legal, você pode utilizar as duas formas, mas é interessante você entender apelo maior de vendas e fortificação ou fortalecimento de conceito. Tá? Você pode utilizar os dois. O legal também do fundo neutro é que você cria um material mais híbrido, né? Que você pode utilizar em redes sociais, você pode fazer um recorte e utilizar em campanhas, enfim. Você tem bastante função ali para aquela escolha. Então aqui mais uma vez, né, um produto sem modelo num fundo neutro e um produto num fundo ambientado. Então olha só como aqui eu não tenho interferência nenhuma. Meu olhar, minha visão, tudo fica focado no meu produto. Tá? Aqui isso se perde um pouco. Porque o cérebro ele é muito terrível nessa questão. Então, por exemplo, quando você vê aqui essa moda, uma moda praia aqui, aí você vê como que chama isso? Não, esteira. Isso, você vê uma esteira dessa, aí você já se imagina na praia, já lembra da última vez que você foi, que você tomou uma caipirinha lá, você já faz uma série de associações e acaba esquecendo que é o biquíni que está ali, que você queria comprar um biquíni ou uma sunga ou qualquer coisa do gênero. Então, fator de comercial é muito bom a gente utilizar um fundo neutro. Então, para fortalecer um pouquinho o que a gente vem falando, quando a gente presta atenção nesses conceitos, quando a gente aplica esses conceitos na construção das nossas imagens, a gente acelera a conversão de vendas. O que eu quero dizer com isso eu estou num ambiente lá onde tem uma série de fotos, eu consigo ver vários detalhes do produto, o material que ele é composto, se ele é brilhoso ou não, consigo ver todas as características físicas do meu produto. Eu não tenho dúvida. Se eu tiver vontade de comprar e aquilo estiver dentro do valor que eu quero pagar, eu vou comprar. Não preciso parar ali e fazer uma pesquisa secundária. Hoje a gente vê internet rápida, né? A pessoa está navegando em 15 páginas de internet, 20 páginas. Então, se ele sai do seu site ali, pode ser que ele nunca mais volte. Então, quando a gente tira todas as dúvidas ali, no formato visual, a gente tem grandes chances de acelerar essa conversão. Diminuição da logística reversa, né, que é o grande pesadelo. Então, quando a gente trabalha bem esse material também, às vezes o cliente compra uma camisa, ele pensa que era de um tecido e é outro tecido, porque isso não ficou claro na foto, né? Porque muitas vezes também o cliente não lê, tá? A gente tem um sério problema, principalmente aqui no Brasil, que ninguém lê as questões de características, você se mata lá fazendo. É bacana
pelas questões dos buscadores e tudo mais, mas assim, o cliente final é difícil ele catar e ler todo o texto lá, que era microfibra e não sei o que, ele não lê. Aí ele vai, compra, se não tiver bacana a foto, ele chega o produto lá, ele acha ainda que foi lesado e vai te arrebentar nas redes sociais. Então, é muito importante. Impacto que drena nosso dinheiro. Às vezes você tem que criar uma equipe maior, em outros canais como o saque, chat para responder, não sei o que. Hoje é uma ferramenta que ajuda muito nas vendas, é a questão do WhatsApp. E aí, o dia que o cara coloca o WhatsApp lá no site dele, ele deixou de viver, né? Porque é 24 horas, a pessoa manda mensagem 3 horas da manhã e tem que ser respondida, senão fica bravo. Então você tem que aumentar muitas vezes a sua equipe para tirar dúvidas em diversos canais. Com a foto, com um conteúdo com mais qualidade, você consegue minimizar isso ou até mesmo zerar. Então aqui um resumo do que uma imagem boa pode trazer e o que uma imagem ruim pode trazer. Então uma imagem bacana mostra bem o produto, volume, textura, características físicas ficam mais evidenciadas. Enfatizam a qualidade do seu produto, que é um erro bastante comum. Eu vejo alguns clientes falando assim, nossa, mas meu produto é muito bom, ele é muito bom. Não sei porque eu não consigo vender. Não sei. Aí você entra no site do cliente e aí as fotos dele são de péssimas qualidades. E a gente tem que entender que o que a gente está vendendo aqui é a imagem do nosso produto. Não é o nosso produto. Infelizmente, ainda não existe a tecnologia para que a pessoa coloque a mão, pegue, experimente. Então, é muito importante que a gente substitua isso com boas fotos. Porque aí eu me aproximo um pouco mais daquela sensação da pessoa estar na loja vendo aquele produto. Tá? A ideia é basicamente essa. A sensação que você tem que trazer para o cliente de vocês é essa, de, poxa, você não está na minha loja, mas eu vou te mostrar tão bem o meu produto que você não vai sentir falta disso. E aí tem uma questão também que muita gente encara isso como um gasto. Poxa, mas é gasto, eu vou gastar mais para fazer mais fotos e não sei o quê. Não, gente, isso é investimento. Isso vai melhorar as vendas dos e-commerce de vocês. Sem contar que quando a pessoa vê uma foto que é bem produzida, você não precisa ser especialista, não precisa ser fotógrafo, você não precisa ser nada disso. Mas você consegue identificar uma foto ruim de um produto de uma foto boa. Você fala assim, nossa, isso daqui está horrível. Você consegue fazer isso. E o que isso traz para o seu e-commerce quando você faz direitinho, uma foto pensada, um bom produto? Você aumenta a credibilidade do seu site. Você fala assim, o site pode ser vamos imaginar que o cara cria um site pilantra lá. E ele coloca fotos profissionais. As pessoas nem vão pensar, não, vou comprar e não vai chegar. Ela olha aquilo tudo e fala assim, nossa, isso daqui vai me entregar, com certeza. Mas pode pegar um site que não pense dessa forma, que tenha lá fotos ruins, isso tira a sua credibilidade. O cara fala, nossa, será que se eu comprar isso daqui vai chegar? Nossa, tá estranho. Pô, eu não sei como vai ficar, acho que a cor aqui, eu acho que não é essa cor. Então, a credibilidade aumenta. E aumentando a credibilidade, aumenta a questão do profissionalismo, tá? Fotos negativas. Elas geram dúvida na hora da conversão, então, não sei se isso vai ficar bem, não sei se é essa cor, não sei que material é esse. E aí esse monte de não, te afastam o cliente da compra. Cores incorretas, aumento de devolução de produtos, isso gera um transtorno financeiro, sem contar da questão do cliente insatisfeito. Reclamações nas redes, navegabilidade prejudicada, que é aquele slide que eu estava mostrando para vocês, onde o olhar fica pipocando para todos os lados. Isso é péssimo para o site de vocês. Menor credibilidade e amadorismo. Então, isso tudo, gente, muitas vezes é feito de forma inconsciente. Então, a gente não percebe que a gente está jogando todos esses rótulos lá. Mas sim, estamos. Tá? Então, lembrando que a nossa construção, boa parte dela é feita de forma inconsciente. Então, a gente está fazendo isso, jogando todos esses adjetivos lá em todo momento. Tá? A gente vai fazendo vai julgando
todas as imagens que a gente vê em e-commerce e tudo mais. Então aqui a gente tem um case que é uma não preocupação de uma imagem, é um lustre, e aí aqui a gente tem um redesenho desse material. Esse daqui era o cliente que falava, olha só, meu produto é bom, eu tenho um preço bom, eu tenho uma entrega boa, eu tenho um relacionamento bom, não sei porque eu não vendo. E aí ele decidiu fazer as fotos de uma forma mais profissional, onde a gente aplicou todos esses conceitos, e aqui ele fazia uma média de 3 vendas por dia. Ele conseguia ainda vender. Hoje, ele está fazendo uma média de 150, 160 vendas dia. Então, olha só como muda. Porque é isso. Nossa, isso daqui é horrível. Isso daqui na minha casa vai ficar muito feio. Nossa, é praticamente o mesmo produto. Muda os cristais ali, mas é o mesmo produto. Pô, isso daqui fica bonito. Então, para vocês entenderem, ó, mostrar detalhes. Eu consigo mostrar que isso daqui não é uma bolinha redonda. Ela é trabalhada. Como que a gente consegue mostrar isso? Nesses detalhes, buscando esses detalhes. Buscando variação de angulação. O ângulo também é muito importante para que a gente consiga mostrar como ele é visto, né? A gente tem que pensar, poxa, como as pessoas observam um lustre? Geralmente ele está pendurado em algum canto, então a gente vê de baixo para cima. Então tem que trazer essa sensação para o cliente. E os detalhes são bastante importantes, que a gente consegue, o cara consegue ver todos os detalhes do produto, ele consegue comprar com mais segurança. Tá? Então, gente, muito obrigado. Lembrem-se que imagem sim é importante, não só para o nosso e-commerce, mas para a vida. E bora colocar isso em prática para alavancar as nossas vendas.